Salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pode Mais Alego, podcast aqui em parceria da Assembleia Legislativa com o Mais Goiás. Comigo, Rubens Salomão, e sempre com o Chico aqui ao meu lado, o repórter do Mais Goiás, Francisco Costa. Tudo bem, Chico? Tudo ótimo, Rubens. Vamos lá? Vamos para mais uma, a nossa mesa aqui já pronta e recebendo nessa edição o deputado estadual, vereador por Goiânia, a gente vai explicar, ele falou sobre isso fora do ar aqui agorinha, pelo Republicanos, deputado Clécio Alves. Obrigado, deputado, pela presença aqui. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa importante oportunidade que vocês me dão. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e o Chico, né, a gente conversa aqui antes, falando, com esse deputado vamos falar sobre tais assuntos, né, a trajetória dele é mais ou menos assim, e aí a gente vai descobrir muito mais durante a entrevista. E aí, fora do ar, o Clécio já citando aqui essa transferência de Câmara para a Assembleia. E aí ele disse para a gente fora do ar que continua sendo vereador. Por quê, Clécio? Sim, eu me apresento como vereador de Goiânia e assessor do deputado estadual Clécio Alves, que é importante também salientar, eu sou um deputado estadual de Goiânia. Nunca na história de Goiânia, na história da Assembleia Legislativa, teve um deputado que se colocasse como deputado de Goiânia. Sempre os deputados se candidatam, se elegem, votação de Goiânia, aquela coisa toda, mas nunca se preocupam com Goiânia. Sempre, lógico, sou um deputado estadual. Uhum. O meu trabalho, ele é voltado ao estado inteiro, diferente do vereador, que o vereador, na sua prerrogativa, é só no município. Mas o meu compromisso, a minha gratidão é com Goiânia, porque, veja você, Goiânia me fez vereador 6 vezes consecutivas, sempre um dos mais bem votados de todos, sempre, viu? E agora, pela 5ª eleição que eu disputei, eu ganhei 4 de deputado no voto, faltou um pouquinho na legenda. E nessa, eu ganhei no voto e na legenda. De 28.322 votos recebidos por mim, mais de 21.600 só em Goiânia. Então, é muito importante que as pessoas saibam por que eu me apresento. Primeiro, nasci em Goiânia, casei em Goiânia, formei em Goiânia. A minha família é toda aqui de Goiânia. E fui vereador 6 vezes, presidente da Câmara, fui prefeito de Goiânia durante 15 dias. Então, eu tenho muita responsabilidade com aquilo que Goiânia espera de mim. E, lógico, tudo que aquilo que foi importante para todos os 245 municípios, além de Goiânia, pode contar comigo que nada que eu puder fazer vai ser contra qualquer interesse do Estado de Goiás. Eu sempre estarei a favor, aprovando, trabalhando e apoiando tudo aquilo que for bom para o nosso Estado de Goiás. Deputado, e dá uma saudade da Câmara Municipal? Porque assim, é uma dinâmica um pouco diferente, né? Até pra gente que cobre também. Na Câmara a gente pode entrar lá no meio do plenário e ter um contato mais direto. Na Assembleia é um pouco mais afastado. Dá um pouco de saudade? Olha, você me fez lembrar, eu fui na Assembleia antes de entrar para tomar posse como deputado 3 vezes. As 3 vezes eles me botaram para fora. Porque eu não estava com gravata, outro dia eu não estava com paletó. Então, pode sair aqui, não pode ficar. Cidadão aí não é deputado. 3 vezes. É. Aí, agora eu estou lá e esse é um protocolo de regimento, a gente entende completamente, as casas têm que ter mesmo. E a Câmara já é mais aberta, até porque a Câmara, o vereador, ele é o para-choque da política. O vereador, ele tem o contato pessoal, permanente, a todo momento com a população. Esse é o vereador. Aquele ou aquela que não entende assim, ele não serve para ser. Tanto que eu entrei na Câmara em 1º de janeiro de 2001 e estou lá até agora, sair para ir para a Assembleia. Em 96 o senhor disputou, o senhor não chegou a assumir como suplente em nenhum momento? Não, veja bem, 96 foi a primeira eleição que eu disputei. E nunca tinha feito política, nunca fui assessor de político, nunca fui presidente de bairro, nunca fui gerente de uma empresa grande. E o sonho de criança me fez virar vereador de Goiânia, porque eu cresci com esse pensamento no meu coração. E eu só não ganhei na primeira eleição porque eu não soube escolher o partido. Em 96, eu tive 1.643 votos no PSD. Naquela época, o meu número era 41.604. 41.604. O PSD era novíssimo, né?
Era um partido que, antigamente, existia só o PSD, me parece, e a Arena, uma coisa assim. Não é? E era daquela época. Depois ele se reformulou e naquela primeira eleição que eu disputei, o candidato a prefeito era o Luiz Bittencourt, que era apoiado, era do MDB, e o PSD também o apoiava para prefeito. Então, eu recebi 1.643 votos. Eu sei que teve vereador que teve 1.500 votos e foi eleito. Então, eu entendo que tudo na vida tem o propósito de Deus, na minha principalmente. E na segunda tentativa, eu entendi aquilo como um sinal de Deus, que para quem nunca tinha feito política, para quem não cumprimentava o povo na rua, para quem viveu trabalhando muito cedo, e o sonho de criança me fez sair. Olha só como que eu fiz campanha política em 96. Era eu, a minha esposa Rositeiro, que está ali, foi minha primeira eleitora, o primeiro voto que eu ganhei foi o dela para ser político, viu? Depois eu conto para vocês como isso aconteceu. Sim. Saía eu e ela e os meus 3 meninos, a Marcele, o Luan, que hoje é o presidente da AMA, e o Dan, pequenininho, 3 anos, 4 anos. E a gente saía batendo na porta das casas, vim aqui pedir um voto para vereador. As pessoas, não quer saber de política, cachorro latia, aquela coisa, e nós fomos ali naquela ação. E no final deu 1.643 votos, e eu entendi que é possível que eu continuasse sonhando. Então eu reuni a família e falei, se eu for candidato novamente, daqui 4 anos, vocês aceitam? Se não der certo, é porque não é para ser, eu sepulto o meu sonho de criança. E eles aceitaram. E onde eu havia ido pedir, eu voltei agradecendo, como eu faço até hoje. Quando eu vou pedir, eu volto para agradecer. Hoje mesmo eu estive na Comurg, lá na diretoria de transportes, eu estarei em todos os pontos da Comurg, que se tornou minha segunda família, para agradecer. E na segunda tentativa, ano de 2000, aí fui eleito, com 3.897 votos. Mais que dobrou. Isso. E melhor do que isso, aí foi a primeira reeleição em 2004. A eleição é difícil, a reeleição diz que é mais, e é mesmo. Aí de 3.897, eu fui reeleito com 6.987 votos em 2004. E sempre a população nos apoiando, nos votando e sempre a responsabilidade aumentando também, sem parar. Essa campanha de 96 foi a do Luiz Bittencourt gastando sola de sapato? Era prefeito isso, de Goiânia. Foi quando ele se candidatou a prefeito pelo MDB. Foi uma campanha interessante aquela. Assim, a disputa, né? Vencida pelo União, né? Foi. O Clécio, diga, Chico. Não, é porque eu achei curioso. O sonho de criança do Clécio, ser vereador, eu queria entender melhor esse sonho, porque é difícil, né? Olha, esse tipo de sonho. Você não tem a dúvida. E eu agradeço a você pela pergunta. Veja bem, eu sempre querendo ser político. O meu pai foi assassinado, eu tinha 5 anos de idade, aqui em Araçu. Eu era o mais velho de 3 irmãos. Tinha um outro que ficou com 2 e um com 1. Minha mãe não tinha uma lona para entrar debaixo. E a minha mãe, nós mudamos aqui para Goiânia, voltamos para cá. A minha mãe foi trabalhar de faxineira. Aqui antigamente era Colégio Brasil Central, depois José Carlos de Almeida, até hoje, ali na 23 com a 3, no centro, em frente ao Jockey. E ela trabalhava ali. E eu me lembro, nunca me esqueço, que um dia, eu jovenzinho, e ela querendo que eu fosse trabalhar, tinha um secretário de educação, na época, era deputado estadual, chamava Jarmum Nasser, já falecido. E ele gostava muito da minha mãe, e aí minha mãe foi levar lá para pedir para ele arrumar um emprego para mim no estado. Foi lá comigo. Chegou a hora, deputado Jarmum, queria que o senhor arrumasse para o meu filho um emprego. Ele falou, vou falar uma coisa aqui para você. Não queira pôr ele no estado, não arruma emprego, não. Vai trabalhar em outra coisa, porque no governo ele vai entrar, vai ter um salário ali e não é uma coisa segura e não vai prosperar, não vai ter a ambição de crescer. E falou assim com respeito. Quando eu saí de lá, falei, esse homem é muito sem educação e tal, mas depois eu fui entender e ele estava certo. Na hora ali o senhor teve que digerir um não, né? Não. Assim, na hora certo. O senhor... Aí, coincidentemente... Passado poucos dias, tinha o Celiomar, ele era vendedor de uma loja de roupas ali na 8, chamava de João Modas. E aí tinha um representante de confecção, a Gledson na época, vocês acham que não era nem nascido, viu? Que só vendia Gledson. E o escritório dele era aqui do lado, aqui na 104B. Ele tinha escritório de representação, me apresentou para mim trabalhar lá como office boy. Mas isso é o quê? 14 anos, Clécio? Menos. 10, 12? É, por aí. Tá. Aí, bom, eu vim trabalhar de office boy. Eu vinha no ônibus, a gente morava lá no Sudoeste, depois no Novo Horizonte, descia aqui em frente ao centro administrativo e subia aqui a 84 a pé,
entrava na 104, a primeira ali, 104B, ele morava numa casa ali, e a gente comecei a trabalhar com ele, carregando mala, o mostruário era muito grande, e depois ele comprou uma sala no Parthenon Center, que foi inaugurado, a sala lá 1409, o escritório passou para lá, de office boy ele me colocou como vendedor, e eu passei a ser vendedor, e eu sou tão bom vendedor, eu sou bom mesmo vendedor, eu sou meu fã como vendedor. E a gente atendia as botiqueiras na época lá, era um mostruário, Salomão, de 300 peças, e os caras iam para lá ver eu trabalhar, vender. Atendia 3, 4 botiqueiras de uma vez com aquele mostruário da Gladys. Aí um dia, eu aprendi a dirigir olhando ele no carro dele. Aí eu chegava cedo, ligava o carro dele, levava para trás, levava para frente, acabei que eu aprendi a dirigir e era doido com o carro. Aí um dia ele chega para mim e fala assim, ó, se você vender 10 mil peças nessa coleção agora, eu te dou um Fusca. 10 mil peças? 10 mil peças na coleção. E era só Goiânia. Sim. Porque fazia Goiânia, Mato Grosso e Brasília. Aí eu falei, você tá falando sério? Eu falei, moço. Aí eu, fui pra dentro. E atendi essas botiqueiras em casa, atendia no escritório e tal. Eu sei que eu vendi 12 mil e tantas peças. Dirigindo? Não, dirigindo, vendendo. Mas não pegava carro pra ir vender? Pegava, não tinha carteira não, rapaz. Aí ele me deu esse Fusca. Eu tinha, quando eu ganhei esse Fusca, 13 ou 14 anos, uma coisa assim. Primeiro carro que eu comprei. Bom, eu peguei uma data aqui, Cléber, só pra gente ter uma noção. O Parthenon, porque eu lembrava de 73 o Parthenon ter sido inaugurado. Ele foi inaugurado em 76. Então você tinha 15 anos. Por ali. Mas antes de ir pro Parthenon Center, eu já trabalhava aqui no escritório. Sim, pois né? Sim, bom, sim. Então com 15 anos eu ganhei o carro. O Fusca. E o Fusca. E depois eu passei a ser o representante da marca, porque a empresa me passou a representação. E acabou que eu fui mexer com o carro, essa coisa toda. Muito bem. Aí quando eu decidi ser candidato, a minha avó, que largou a casa dela e veio morar com a minha mãe para cuidar de mim e dos meus irmãos, ela viveu 96 anos. E ela deitadinha na cama dela, lá em casa, a gente morava no Novo Horizonte, ela falando comigo, ela falava assim, meu filho, você tirou da cabeça aquela sua ideia de entrar, de ser político? Eu falei, não, vó, tirei não. O ano que vem é eleição de vereador, eu vou me candidatar. Ela falou, e você vai conseguir, porque Deus sempre te deu tudo que você quis e vai continuar te dando. Mas, eu queria fazer uma observação com você. Eu falei, pois não, vó, o que é? Quero que você faça 2 promessas para mim. Eu falei, o quê? A primeira promessa é que quando você for político, vereador que você vai ser, eu não vou estar aqui para ver, não. Eu falei, não vou não. Mas você vai fazer uma promessa. Você nunca vai fazer promessa para ninguém como político. Essa é a promessa primeira. Nunca faça promessa para ninguém. Nada que você for fazer que dependa de alguém além de você, você não pode prometer. Mesmo que seja sua mulher. Porque depois pode não ser bom e você vai passar vergonha e cair na vala dos políticos comuns. Como eu e sua mãe já passamos por mão de mentirosos, de enganadores, de políticos que não têm responsabilidade. Eu falei, tá bom, o que é a outra? Ela falou, a outra é o seguinte, você, quando for conversar com a pessoa, principalmente quando você estiver como político, você seja sincero, verdadeiro e respeitoso. E quando for conversar, olha no olho dela e permaneça olhando enquanto ela falar com você. Porque hoje, se você for procurar político, você não vai achar político que aguenta 10 segundos conversar com você olhando no seu olho sem tirar o olho dele. Nunca esqueci disso na vida. Bom, tá feito. Ela falou, olha o que você está fazendo. Eu falei, tá feito. Uma semana depois ela morreu. Morreu, depois dessa conversa. E eu tinha um amigo meu, também acho que vocês não devem ter conhecido, ele chamava Vagão, ele trabalhava no Diário da Manhã. E metido com política, e gostava de política, e morava lá no Novo Horizonte. E eu falei, bom, eu vou candidatar, eu não sei nada de política, eu vou atrás do Vagão, que eu vou conversar com ele, ele vai me apoiar para ser vereador. Aí liguei para ele e falei, Vagão, vamos tomar um chopp lá no Zé Colmeia, aqui na Tamandaré tinha uma choperia que chamava Zé Colmeia. Sim. Você chegou a conhecer? Conheci. Então, ele falou, vamos. Marquei com ele, a mulher dele, e fomos para lá. Aí, lá, comendo a pizza, eu falei, Vagão, eu queria te perguntar uma coisa. Ele falou, pois não, eu tô querendo ser candidato a vereador de Goiânia no ano que vem, o que você acha? Eu falei, você ficou doido? Você tá brincando? Eu falei, não fiquei não, eu sonho desde menino com isso. Não, você não pega nem na mão do povo, você não conversa com o povo. Eu falei, mas é porque eu tô trabalhando, mas eu gosto. Não, você é um candidato de 50 votos. Quem te conhece? A hora que ele falou assim, eu falei, 50 votos? Então realmente é complicado.
E já fiquei com vergonha. Aí falei, então, por que você fala que eu só vou ter 50 votos? Porque você só vai ter o voto da sua família. Aí eu pensei comigo, bom, se eu tiver o voto da minha família, vai dar mais de 50, que a minha família é pequena. Já começou a fazer conta. Aí, para acabar de me matar, ele vira e fala assim para mim, ó, já vou te avisar, lá em casa é eu, a minha mulher e a minha sogra. Nós 3 vamos votar pro Saquinho. O Saquinho tinha sido candidato em 92, tinha perdido por 23 votos. Aí, moço, eu não sabia como é que eu saía dali. Eu perdi a estribeira, perdi o chão. Falei, ó, tá meio tarde, os meninos tá cansados, vamos pedir a conta? Vamos. Paguei a conta, sem graça. Coloquei os meninos no carro, sentei no carro. A Rose Taylor, minha esposa, sentou. Aí eu bati na perna dela e falei, escuta, se eu candidatar para vereador de Goiânia, você tem coragem de votar para mim? Para ela ali, ó. Ela falou, mas é lógico, eu não vou só votar para você, não. Aí nós vamos votar, vamos pedir voto. Falei, sério, sério. Falei, então pronto, comecei minha campanha agora, ganhei o primeiro voto, é o seu. E aí dali, nós estamos aqui hoje eleito deputado estadual, vice-presidente da Assembleia, já fui prefeito de Goiânia. E esse cara que falou que não acreditava em mim, quando eu era presidente da Câmara, ele foi lá pedir uma audiência comigo. A hora que falaram que era ele, eu falei, manda entrar. Quando ele chegou, eu falei, moço, eu conto a sua história. Ele falou, rapaz, eu queimei minha língua e tudo. Então, são situações, desculpa aí, eu vou tomando todo o tempo. Não, é isso mas mesmo. Mas que isso me realiza e me responsabiliza também. Mas não ficou um sentimento ruim em relação ao Vagão, não? Não, acho que foi bom. Pelo contrário, né? Foi bom, porque aí ele me deu mais vontade de querer fazer. Bom, se ele acha que eu não tenho potencial, eu preciso Se ele dissesse nessa conversa, não, tá pronto, vamos fazer, tá tudo certo. Às vezes não teria chegado. Não estaria nada certo, né? É bom, é isso. Agora, essa coisa da infância, assim, você realmente queria ser? Queria. Por quê, Clécio? O que tinha? Propaganda eleitoral, gostava? Moço, olha bem, e a gente morava na roça, morava aqui no interior, eu nasci aqui em Goiânia. Meu pai era gerente da fazenda, aí onde ele morreu matado, e a minha avó, ela falava assim, meu filho, quando você crescer, você quer ser o quê? Eu falava, é político. Ela falava, pelo amor de Deus, meu filho, não, olha, isso não, você vai, pensa em outra coisa, aquele negócio, e você cresce. Ó, esses dias eu estava pensando, Deus fez as coisas com tanta perfeição, tudo com tanta perfeição, que você vê a natureza, você não vê uma árvore igual a outra. Você pega os seres humanos, são bilhões de seres humanos no mundo, viu? Você não tem nenhum igual ao outro. Todos têm uma tendência, têm uma vocação. Vocês, por exemplo, nasceram com essa vocação de serem jornalistas. Tem aquele que nasce com a vocação de ser motorista de caminhão, o outro quer ser maquinista de trem, o outro quer ser vendedor, o outro quer ser bandido, já nasce com aquele dom de ser bandido e tal, porque aquilo já acho que já vem com aquele dom, viu? Aquele outro quer ser polícia, e assim por aí vai, não é? E eu nasci com esse dom de me tornar um político. E olha, eu fico muito feliz de contar essa história para vocês, e como eu dizia hoje, 6 mandatos de vereador, presidente da Câmara, vice-presidente por 4 vezes, já estava reeleito antecipadamente para ficar até o final do mandato. Hoje, deputado estadual, fui eleito vice-presidente, já fui reeleito também antecipadamente pelos 41 deputados para ficar até o fim. E até hoje não preencheram sua vaga lá na Câmara. Pois é, não sei por quê. Bem, mas o mais importante é dizer o seguinte, eu ando com a cabeça erguida. Eu não tenho lugar que eu posso ter que cortar a volta porque eu deixei uma coisa que não devia ter feito. Eu não tenho um compromisso meu que não tenha sido honrado. Eu não faço compromisso que eu não dê conta de cumprir. Eu não tenho uma promessa para qualquer filho ou filha de Deus, de qualquer coisa que porventura eu esteja lá no gabinete, a pessoa chega, não, não posso atender. Não, qualquer pessoa fala comigo, na feira, no velório, no cemitério, na rua, onde tiver. E todas as minhas contas, Salomão, todas foram aprovadas, todas. As minhas contas como presidente da Câmara, e você se lembra, foi debaixo de chicote de dia e de noite, logo no começo, porque eles não queriam que eu fosse eleito. E eu falei, mas eu quero ser o presidente. E falava, arruma um cachorro doente aí, mas o Clécio não serve. Bom, quando chegou no dia da eleição, os 35 votou para mim. Fui o presidente que teve os 35 votos para ser presidente. Fui eu. E aí, no começo, aquela confusão toda, e todo dia era uma denúncia e tal, que vereador de oposição torcendo contra. Aí o Luan, pequeno ainda, falou,
jovenzinho, falou, pai, pra que você foi mexer com isso? Agora você tá aí, 30 e tantos vereadores em cima, você podia estar tranquilo com o seu gabinete só, como é que você vai sair disso? Como é que você vai resolver isso? Eu falei, é simples, meu filho, demais. Eu não vou roubar, eu não vou deixar roubar, eu não vou fazer aquilo que não deve ser feito, eu não vou meter os meus pés pelas mãos. E aí, meu filho, eu não preciso ter medo de polícia, eu não preciso ter medo de Ministério Público, eu não preciso ter medo de justiça, eu não preciso ter medo de adversário, eu não preciso ter medo de nada. É Deus Todo-Poderoso que vai me dar a receita de fazer. E fiz, e foi perfeito. Economizamos tanto dinheiro, sem deixar gastar dinheiro à toa. Vocês sabem que ali no Veracruz tem a maternidade Célia Câmara, que inclusive o nome foi eu que dei, inclusive. Aquela maternidade seria feita na região noroeste. E aí eu fui lá no Paulo Garcia e falei, Paulo, vamos fazer essa maternidade na minha região, porque a região noroeste, o governador já está fazendo o GOL lá, e ali na região não tem. Eu te dou 10 milhões de duodécimo para você começar a obra, 10 milhões de reais que eu tinha no caixa de economia que eu estava fazendo. Ele falou, mas vai com uma proposta dessa? Eu falei, então vamos. Aí procurou a área, chegou, me chamou, vamos lá ver, vamos, é aqui. Falei, pode fazer. Levei um checão de 10 milhões de reais de economia que eu tinha feito. Foi onde começou aquela importante maternidade. Só voltando à pergunta que o Chico fez, se você tem saudade da Câmara. Eu vou avançar. Tem. Mas a minha pergunta é no seguinte sentido, Clécio. Você sempre foi muito vereador. A gente sempre viu passar pela Câmara políticos que começaram na Câmara. Isso nem é um demérito, né? É normal. Claro. Você começa na cidade, depois, né, à medida que a população vai aprovando o nome do cidadão, ele vai subindo. Você... Parece que você não almejava, ao longo dos anos aí que eu já acompanho a sua trajetória, a sua carreira, parece que você não almejava tanto, assim. Você foi candidato a deputado, mas assim, você era muito vereador. E agora, você é tão deputado assim, você está dizendo que continua sendo vereador. Eu quero pensar o que vai ser o Clécio? Vai continuar sendo deputado estadual? Quer voltar a ser vereador? Quer ser deputado federal? O que você pretende, Clécio? Eu quero até emendar, porque faz parte do que eu também queria perguntar. O senhor esperava essa votação expressiva aqui em Goiânia? Porque assim. Porque aí já vira uma imposição. O senhor tem uma votação bem maior do que o senhor tinha como vereador. E muito se dizia também, o Clécio tá na chapa junto com a primeira-dama, até para ajudar. Acabou que o senhor foi eleito, né? Respondo com muita humildade. Primeiro, vocês se lembram, quando eu fui reeleito para o meu 5º mandato de vereador, no mesmo dia que eu fui reeleito, abriu a vaga para que eu tomasse posse como deputado na Assembleia. No mesmo dia. Por quê? Depois de uma eleição muito complicada, inclusive, né? Inclusive. De 2018, né? Isso, você se lembra. Aí, eu fui candidato... Não, desculpa, 2014, não foi? 2014. A do IPTU, que teve aquele uso político da votação do IPTU. Aí, você reclamou demais disso. Foi. E caiu tudo sobre mim, sem eu ter culpa de nada, mas tudo bem. Tá. Tudo passei por o fato é que abriu uma vaga, o senhor seria deputado se quisesse. Como que abriu essa vaga? Eu tinha tido 18.498 votos pelo MDB na eleição. Eu fiquei como segundo suplente. O Vaguinho ficou primeiro suplente e eu como segundo suplente. O Adib ganha a prefeitura de Catalão e o Ernesto Roller ganha a prefeitura de Formosa. Com isso, o Vaguinho toma posse e eu abriu a vaga também. No dia que eu tomei posse para o 5º mandato, no mesmo dia, o gabinete de deputado ficou lá, vazio, me esperando ir lá tomar posse. Eu podia escolher ou ser vereador ou ser deputado. Podia escolher. E eu tinha um prazo, uns 2 meses e pouco, e ali eu conversava com um amigo, conversava com a minha família, pedia para Deus o que eu fazia. E aí um fala, não, vai ser deputado, é muito melhor. O outro, não, fica como vereador e tal. E aquela coisa foi até quando faltava 2 dias para que eu pudesse tomar essa decisão, e precisava tomar, o Íris me chama lá no gabinete dele, lá na prefeitura. O Íris, para quem não sabe, é meu ídolo, meu amigo, meu irmão, meu conselheiro, meu espelho político, tudo você pode pensar. A gente era muito próximo, a gente andava, viajava junto, ele me pegava lá em casa, a gente ia para a fazenda de Guapó, ia para a fazenda do Mato Grosso com ele, a gente ficava junto, aquela coisa toda. Aí ele me chama lá e fala, Clécio do céu, no começo do mandato, meu irmão, eu não estou conseguindo dormir de noite. Essa prefeitura tá aos frangalhos, destruída, arrebentada. Eu não sei por onde que eu vou. Falei, eu imagino. Eu entreguei a prefeitura com 1 bilhão de dinheiro no caixa, não devia nada. Agora eu peguei ela com 1 bilhão de dívida. Falei, não, mas o senhor vai dar conta. Ele falou, eu sei que eu não tenho direito, mas se eu tivesse o direito,
eu sei que é tanto que você deseja ser deputado. Teve aqui o presidente da Assembleia comigo aqui ontem falando sobre você, que o gabinete seu está lá vazio e está te esperando para tomar posse. Se você sair daqui agora, você vai lá, você toma posse agora e vira deputado. Daqui 5, 10 minutos é o tempo de você chegar lá. Mas lá você não vai poder me ajudar como você pode me ajudar na Câmara. Então, se eu pudesse, eu ia falar para você adiar esse seu plano mais um pouco, mais um tempo, e me ajudava na Câmara. Tá, eu vou ver. Aí saí, liguei para o meu chefe de gabinete, falei, chama todos os meus apoiadores mais próximos lá em casa hoje, 8 horas da noite. E convoquei Salomão lá. Tinha lá umas 400 pessoas nesse evento lá. Aí eu falei, hoje nós vamos tomar uma decisão importante. Se amanhã cedo eu vou ser vereador ou vou ser deputado. Aí um falava que queria que eu fosse deputado, o outro vereador. Eu falei, bom, então agora vamos votar, igual lá na Câmara. Quem de vocês aqui achar que amanhã cedo eu devo ir lá na Câmara, renunciar o mandato de vereador, ir lá na Assembleia e tomar posse como deputado, levanta as mãos. Só uns 10. Meu filho, Coronel Romeu, só uns 10 levantou as mãos. Então agora quem acha que eu tenho que ir lá na Assembleia amanhã, renunciar como deputado e ficar como vereador? E a casa tremeu. Todo mundo. Falei, pronto, acabou. Não se fala mais nisso, está resolvido. Muito obrigado. Aí no outro dia eu fui lá na Assembleia, era a posse da nova mesa diretora, estava lá o governador, a mesa formada, o plenário cheinho de gente aqui ainda, que era aqui no... Viu? E quando eu entrei, veio lá o diretor, que hoje ele está lá na Assembleia, eu fico olhando ele e me lembrando. Ele veio, deputado, o senhor veio tomar posse? Eu falei, não vim não. Mas como? Não, eu vim renunciar. Mas o senhor ficou doido? Eu falei, não, por quê? Porque ser deputado é 10 vezes melhor do que ser vereador. Eu falei, eu sei. Mas o senhor sabe como é que o senhor explica isso? Eu falei assim, não queira a explicação, porque ela não se encontra entre nós. Essa explicação está no plano espiritual. O senhor só faça, por favor, o que eu estou pedindo. Quem que era o terceiro suplente na época? Era o Lívio Luciano. Isso. Tá. Aí eu falei, fala com o presidente que ele chama o suplente e dê posse a ele, eu só quero isso. Aí ele foi, sem gracinha, voltou com o documento, eu assinei. Falei, o presidente está chamando o senhor para compor a mesa ali. Tal. Eu falei, eu agradeço a ele, convite honroso. Mas o que eu tinha que fazer aqui já está feito. Muito obrigado. E virei as costas e nem olhei para trás. Foi a noite que eu dormi melhor na minha vida. E fiquei na Câmara e ajudei o Íris, tanto que ele entregou para o Rogério com 1 bilhão de dinheiro no caixa, sem dever nada também. Voltou 1 bilhão que ele entregou. Voltou 1 bilhão e sem dívida nenhuma. Tanto que Goiânia hoje, ela tem todas as certidões. Se Goiânia hoje precisar de pegar 8 bilhões de empréstimo, ela pega a hora que quiser, porque está toda arrumada porque o Íris consertou. Bom, respondendo a sua pergunta, eu tenho saudade da Câmara? Tenho. Claro que eu tenho. Mas eu quero e vou. Pode prestar atenção. Eu quero e vou ser prefeito de Goiânia. Vou. Eu só não vou agora porque o Rogério é candidato e eu tenho um compromisso com ele. E o Rogério foi muito correto comigo, é uma das pessoas mais dignas que eu já conheci na minha vida. Foi meu vice-presidente, quando eu fui presidente da Câmara. É um homem que chega perto de perfeição, de tão bom que ele é. Um homem correto, bom de trato, sincero, do coração puro. É o meu candidato a prefeito de Goiânia e eu vou ajudá-lo como nunca ajudei ninguém, nem o meu irmão Íris Rezende. Então, Deus me dando vida e saúde, eu respondo a vocês. O meu desejo... Quando eu falava de ser vereador, os outros riam, achavam que eu não ia dar conta, eu fui. Eu falava que ia ser presidente da Câmara, disse que podia pegar um cachorro, mas eu não servia. Eu tive os 35 votos e fui. Prefeito de Goiânia já fui. E hoje, deputado. Aí você me perguntou se eu esperava essa votação. Todas as eleições eu sou muito bem votado em Goiânia. Sou bom de voto. Eu sou bom de voto. Bom de voto. Não é voto andorinha comprado, voto de mentira, de promessa, não. É aquele eleitor fiel que não te larga, que acredita em você. Aí, nessa eleição, eu dizia sempre, olha, eu preciso, para ser eleito deputado, eu preciso ter 20 mil votos em Goiânia. É uma tarefa difícil, mas vamos trabalhar que a gente pode chegar nela. E eu não tive 20, tive 21.600 e fui eleito. Clécio. Então, mas eu lembro, só um adendo aqui, eu lembro que no dia da posse, agora eu não vou lembrar qual foi o deputado que comentou e perguntou para o senhor... Clécio, como é que faz para ter stand de voto em Goiânia? Porque é difícil ter voto em Goiânia. Começa em 96, né? Tem que voltar no tempo agora, né? Ô, Rubens, olha, eu vou dizer para você. Nessa eleição, ela foi tão maravilhosa, tão abençoada de Deus, que tinha dia que eu chegava num determinado cruzamento, no final da tarde,
as pessoas que estavam empenhadas na campanha saíam do emprego, do serviço, ia para lá segurar bandeira, lá, sem ganhar nada, sem ganhar gasolina, sem ganhar nada. Teve um dia que deu mais de 800 pessoas ali segurando bandeira, viu? 800 pessoas, aquilo arrepiava, um negócio arrepiador. Você chegava para fazer uma reunião, teve reunião que eu cheguei aqui do lado ali do Passo, ali no como é que chama lá, onde você mora? Água Branca? É ali. Aruanã. Cheguei lá, 8h30 da noite, chovendo, chuviscando. Mais de 1.000 pessoas lá esperando para me receber numa reunião. Mais de 1.000. E debaixo de chuva. Nós fizemos falando de debaixo de chuva. Quando terminou a minha eleição, quando eu começo toda a campanha minha, a primeira é na minha casa. Primeira. E a última também. Das ações de campanha. No João Brás. No João Brás, onde eu moro, na minha casa. As pessoas estão acostumadas com isso. Na primeira, nessa eleição de deputado, tinha 3.000 e tantas pessoas, mais de 3.500. Na última, nós fechamos a avenida em frente, chama Avenida Verlim, as duas pistas, e o quarteirão inteiro. Tinha mais de 8.500 pessoas lá de fora. Mais de 8.500. E aí, acabava a luz e chovendo. As pessoas não iam embora, não. O celular com a luz ligada e o pessoal ali cantando o jingle da campanha e aquela coisa. Então aquilo, Deus me mostrava, vai dar certo, vai dar certo. Clécio, isso tem muito a ver, eu sei, eu já conheço o senhor há muitos anos, né? O senhor tem muito orgulho disso, mas o senhor também entende essa indicação divina, enfim, para o senhor ser bom de voto. Mas o senhor é bom de trabalho, né? O senhor é um candidato que trabalha muito. O senhor vai atrás de onde tem eleitores, o senhor conversa com as pessoas, o senhor é próximo, o senhor faz isso que a avó do senhor falou para o senhor fazer, de olhar para as pessoas. Enfim, o senhor é um bom candidato. Como a gente já viu vários outros bons candidatos da mesma escola do senhor, né? O MDB criou muitos grandes políticos que sabem fazer campanha. Claro. Se vão ter bons mandatos, aí é outra história, mas tem que ser bom candidato. E aí eu pergunto do Rogério Cruz. O Rogério é um bom candidato, porque hoje o que a gente vê, pelo menos no humor, assim, na expectativa de muitos vereadores, de políticos em Goiânia, é que ele ainda não tem essa mesma aceitação, essa mesma energia, digamos assim, para ser um candidato competitivo em 2024. O senhor acha que isso vai mudar? Tem tempo para mudar? Ele tem esse perfil de ser também assim, um bom candidato? Porque ele não foi candidato a prefeito ainda, ele foi candidato a vice. Sim, eu respondo a você com muita tranquilidade. Ele não só está preparado e é um bom candidato, como o que está faltando para o Rogério é o que faltou para o Paulo Garcia, que também era uma pessoa muito boa e que se tornou refém das pessoas. Paulo, de tão bom que ele era, ele virou refém dos outros. Mas é grupo. Aí o que acontece com o Rogério? Hoje a gente estava visitando obras. Olha, ele está investindo, o Salomão, 300 milhões de reais para fazer drenagem, galeria fluvial, que fica dinheiro que fica debaixo da terra, que não é obra que o povo vê. Ele está fazendo, ele vai entregar, e já está licitado, 25 novos CMEs de Goiânia, Centro Municipal de Educação Infantil. Ele já está fazendo e construindo 12 unidades de saúde. Ele está construindo, já aprovou a licitação, ele cumpriu 630 quilômetros de recapeamento de asfalto novo do Íris e vai fazer mais 600 quilômetros. O que está faltando para o Rogério? Na minha humilde opinião, está faltando ele acordar para a eleição, ou saber se ele quer ser candidato ou não. Ele precisa entender isso. Eu já falei isso para ele, toda hora. A semana passada eu falei para ele, falei assim, você quer que eu saia lá da Assembleia, tire licença lá e venha para cá ser seu assessor? Eu venho. Eu vou largar de ser deputado e venho. Eu não preciso ser secretário, não. Eu venho ser seu assessor, porque eu tenho interesse na sua eleição e você é um prefeito diferenciado. Ele é um homem... Você não vê o Rogério envolvido em escândalo de nada, de qualquer natureza. Diferente do senhor, o Rogério acompanha desde que ele chegou a Goiânia para ser vereador. Né? Pronto. É um homem que toda hora que você chega nele, ele está sorrindo. Te recebe bem. Pois é, isso tem a ver com ele não ter acordado para a campanha? Tem muito a ver. Porque ele está sempre muito de bom humor e parece que ele não entende a competição em que ele vai entrar no ano que vem, se ele for entrar mesmo. E que competição será? Até hoje eu dizia no encontro que eu tive lá na Comurg, para as pessoas lá, disse, olha, vocês vão ver, e já viram muitas vezes, o prefeito, quando ele está sentado na cadeira com a caneta, o governador, o deputado, todo mundo, num termo assim, vamos dizer assim, um termo
generalizado, bate palma, fala que tá tudo bonito, que você é cheiroso, que você é isso, que você é aquilo. Tudo é bom quando você tá com a canetona na mão, viu? Agora, quando ela vai acabando a tinta, aí, amigo, se você realmente tiver muito bem, aqueles que gostam de poder, eles ficam em volta de você. Se você estiver deixando uma dúvida sequer, você fica sozinho ali na estrada da vida. O Rogério está deslumbrado, então, com esse grupo que cerca ele, que bate palma para ele, seria isso? E ele está muito otimista? Não, eu não vejo o Rogério assim. Tanto que é o seguinte, ele está agindo. Ele está agindo, ele está acordando. Por quê? Para começar, o Rogério não seria nada. Ele era vereador, sempre foi apoiado pela igreja, da qual ele é pastor, e a igreja lá 2 mandatos, eles trocam o candidato. Já teve o Rosenberg, o Rogério, agora está lá o Isaías, e ele já tinha sido informado que ele não seria mais candidato. Ele já sabia que não seria. Aí, de repente, o Maguito, na hora de compor lá com o partido dele, ninguém queria ser visto do Maguito, não acreditava, né? E falou, não, então pega o Rogério está aí, ó, ele não vai ser candidato mesmo, põe ele. E pegaram o Rogério e disse, põe ele lá, é um vice, vai. Né? Uhum. E Deus, é aquela coisa que eu falei para ele, olha, lembra da história de José do Egito? Deus ungiu ele, foi vendido pelos irmãos. Lembra da história de Davi, que era um pastoreiro de ovelha, uma família de irmãos importantes. Deus foi lá e pegou ele lá nas ovelhas, trouxe para ele ser o rei de Israel. Isso aí é desígnio de Deus. Essa cadeira que você está, era meu sonho, sentar nela quando o Íris deixasse. Você teve esse privilégio por obra de Deus, porque o nosso Maguito foi levado por Deus. Então você agora que vai cumprir a missão que seria dele. Então lembre-se disso. Então eu falo isso com ele, e ele sabe disso. Então, Rubens, eu falei para ele, Rogério, coloca uma placa em todas as obras que nós estamos fazendo em Goiânia, numerada. Todo lugar, você vai começar uma obra, põe lá, prefeitura trabalhando, obra Goiânia em obras, e coloca, você vai entupir Goiânia de obras e as pessoas vão entender que você trabalha. Não é que muitas vezes, Salomão, às vezes a mídia solta alguma coisa no sentido contrário, e hoje nós temos as redes sociais, que é supersônica. Aquilo ali, ela te constrói e te destrói. Uhum. E muitas vezes as pessoas se deixam levar. Muitas vezes as pessoas falam coisas do político sem nunca ter chegado perto daquele político, mas fala porque acha que deve falar. Então, eu acredito muito no potencial do Rogério. Eu tenho certeza, hoje ele tem a faca, o queijo, a rapadura, tudo na mão. Só depende dele, de mais ninguém. Uhum. Porque não existe uma cidade do Brasil hoje, nem uma capital brasileira hoje, que tenha condição, a saúde financeira que Goiânia possui. Não existe, não tem nenhuma. Estou afirmando aqui, nenhuma. Viu? Não tem. Não tem hoje nenhum prefeito que tenha as condições que o Rogério se encontra hoje para fazer em Goiânia aquilo que ele está fazendo, vai fazer e que vocês vão participar. Então, o povo, que é o prefeito, fazendo aquilo que a cidade precisa. E outra coisa que eu falo para ele, falo assim, Rogério, sai do gabinete de prefeito. E ele está saindo. Não fica em gabinete. Gabinete de prefeito é só para te deixar nervoso, só para te levar coisa negativa, coisa ruim. Lógico, você vai ter que ir lá fazer alguma coisa, mas vai para a rua, vai onde o povo está, meu amigo. Vai mostrar para o povo que você tem compromisso com o povo, porque ele tem. A mulher dele, a dona Thelma, é uma revelação. Ela é uma baianinha que trabalha, mas trabalha demais ao lado dele. Come de marmita. O Rogério come de marmita. De marmita. Lá não tem tempo de almoço. Você vai lá naquele passo, às vezes até 11 horas da noite, ele está lá trabalhando. E tudo. Levanta cedo. É assim. Então, o que vai acontecer? Vamos ver. Mas a briga não vai ser fácil, não. Tá todo mundo querendo o lugar dele. Sim, sem dúvida. Clécio, tem uma questão sobre a gestão em Goiânia. O senhor citou a Comurg aqui algumas vezes, né? O senhor, ao longo do tempo, passou a se relacionar muito proximamente com os servidores, enfim, com o serviço que a Comurg presta. É minha segunda família, eu afirmo. Com a experiência que o senhor tem de vereador, tanto tempo na Câmara, agora na Assembleia, como é que o senhor enxergou essa SEI da Comurg, que ainda tem um relatório para ser apresentado? O senhor acha que foi boa? Tem que investigar mesmo? Como é que o senhor assistiu a tudo isso? E o que é que o senhor espera desse relatório? Salomão, meu amigo, jornalista conceituado, esse humilde vereador de Goiânia, Clécio Alves, já fui presidente de 4 comissões de inquérito na Câmara. Autor e presidente. Primeiro, da ITA, lá no governo Pedro Wilson. Depois, da Delta. Depois, do transporte, que foi uma comissão de inquérito pesada, que inclusive
a promotora doutora Leila Maria de Oliveira, que é uma das pessoas mais preocupadas e mais dedicadas às questões do transporte, entre tantas outras questões. Ela nos acompanhava nisso tudo aí, tentando sugerir soluções. E, por último, a SEI da Saúde, que vocês se lembram tão bem, que quase que fez eu e o meu amigo Íris virar inimigo por causa daquela secretária doida que ele colocou lá. Viu? Aí, todas as comissões, ela precisa primeiro ter fato determinado. Ponto. Depois, eu nunca vi na Câmara uma comissão de inquérito que monta uma comissão para investigar uma empresa como a Comurg e investiga de um ano para cá. Só de um ano para cá. Só está investigando a Comurg depois que o Alisson tomou posse para cá. Essa comissão não convocou nenhum ex-presidente dessa companhia, não convocou nenhum ex-diretor dessa companhia, não convocou, não foi procurar nada antes. Eles pegaram. Isso ficou claro. O objetivo daquilo, ninguém entendeu. Não, é derrubar o Alisson, então. Não, que Alisson? Pode derrubar Alisson, pode derrubar Rogério, derrubar quem for. Só que não existe comissão de inquérito daquela forma. Entendi. Você prevê uma comissão que você pega de um ano para cá e faz aqui. Aqui para mim foi um circo. Um circo. Ele é um circo. Então, mas é um circo político, Clécio? Você vê um objetivo ou não? Mas essa resposta ela não precisa nem de ser dada por mim. Tá. Eu tô te contando para você, eu tô falando com autoridade. São 4 SEI que eu fui presidente e fui membro. 4. Olha lá o que aconteceu. Teve outras 6 na Câmara. Agora você pega uma SEI que o poder pega para investigar de um ano para cá, meu amigo. Peraí, uai. Peraí. Que seriedade que é isso, viu? Uai, essa Comurg existe há quanto tempo? Será que os problemas da Comurg começou agora de um ano para cá? É uma companhia que já fizeram de tudo para acabar com ela, Salomão, para fechar ela, para destruir, para terceirizar ela para grandes empresas, igual tinha aí uma empresa multinacional, nem brasileira não era lá da Argentina, que fazia o serviço de varrição, e o Íris foi o homem que teve coragem de chegar e acabar com aquele contrato nocivo. Ele asfaltou 130 e tantos bairros aqui em Goiânia, que não eram asfaltados, e abriu concurso público para homens e mulheres trabalharem lá, com 130 e tantos bairros a mais, passou a gastar menos do que gastava com aquela empresa. Era um dano ao dinheiro público. E não faltaram também estudos aí de técnicos, né, na Secretaria de Finanças, indicando que privatizar era mais barato do que... Sempre. Não foi uma nem duas, com o Íris lá. Com o Paulo Garcia também. Moço, foi dezenas de vezes eles falando, olha, não tem jeito, tem que acabar, tem que acabar. Hoje, eu falo para você, eu que quero ser prefeito de Goiânia, a Comurg é o coração da Prefeitura de Goiânia, é o coração. De toda a estrutura da Prefeitura, a Comurg é o coração. E a Finanças é o cérebro. Se parar uma ou parar a outra, Goiânia vai à bancarrota. Então, aquilo ali merece atenção, é respeito, é fazer a coisa direito. O presidente que está lá, o Alisson, é um jovem que está lá há 15 anos, está fazendo um milagre dentro daquela companhia. Você vê, às vezes as empresas querem parar o serviço porque não tem dinheiro para pagar. Eles foram diminuindo o repasse para a Comurg. Tinha um tal de Paulo César Pereira lá, que era presidente da AGR. Ele foi acabando para liquidar a Comurg. Aquele homem parece até que estava a serviço de terceiros aí. Eu que fui o responsável por tirar ele de lá. Fui eu. Não foi reconduzido. Né? Não foi, mas é porque eu não deixei. Foi eu. E aí botou outro lá. Agora... a Comurg e o Rogério estão olhando como se deve olhar. Eu acho que tudo é cabível, Salomão, de reparo. Tudo. Existe falha? Claro que existe. Existe dolo? Existe. Mas vamos olhar a coisa com responsabilidade. Eu estou curioso para saber o final dessa SEI, qual é o relatório, o que esse povo vai falar, mandar fazer. Porque, na minha opinião, não justifica. O que eles fizerem para mim não vai justificar. Porque do jeito que foi feito, eu estou dizendo, eu acho que não foi válido, na minha opinião. Mas respeita dos outros também. Clécio, nosso papo aqui tá bom, viu? Tá rendendo. Nós não conseguimos nem chegar na Assembleia. Não, falamos um pouquinho também. Mas eu quero falar um pouco da Assembleia. Clécio, você já chegou ocupando a vice-presidência, né? Você é forte mesmo, né? Não sou eu que sou forte. É o meu padrinho aqui que é forte. Não, mas não é nem isso também. Eu até queria falar um pouco sobre isso, mas uma das coisas que você tem defendido e batido na tecla na Assembleia é a questão, começou ainda quando o senhor era vereador, né, da Agrovia Íris Rezende. Queria saber como é que está a situação agora, como deputado, o senhor está uma linha mais direta com o TJ, com o governador. Como é que está essa questão da Agrovia? Olha, agradeço a você pela sua pergunta. Eu entendo que não existe nesse estado de Goiás, e diria até no Brasil, um político que foi mais digno aos votos que sempre recebeu na sua vida pública, que mais trabalhou, que mais realizou e que mais justificou
as suas votações recebidas que Íris Rezende Machado. No agro, que é onde aquela agrovia representa, não existe ninguém nesse estado que representou e que defendeu e que ajudou mais o agro do que Íris Rezende Machado. Foi ministro da Agricultura, vocês se lembram bem, no governo Sarney. Foi ele que construiu, que fez aquela Avenida Castelo Branco. Foi ele que autorizou e idealizou fazer aquele projeto de agrovia, que é a prefeitura que está bancando. Viu? Então, num determinado momento em que a Câmara Municipal aprova uma homenagem a ele, tirando o nome de um ditador, de uma pessoa que nunca, se acha até que aquele Castelo Branco, acho que ele nunca botou os pés aqui dentro de Goiânia. Não vou falar que ele trouxe um pé de couve para plantar aqui, não. Nunca fez nada a favor de Goiânia. E aí, aqueles comerciantes, que é só uns 20 ali, não é todos não, é só uns 20 que tem lá. Eles insistiram em manter a homenagem a esse Castelo Branco, com justificativa de que vai gastar muito para poder alterar e tal. R$600. É o que gasta. Para cada empresa? Para cada empresa, para poder adequar a documentação, tudo. E mais. Aí, eles chorando, porque são tudo pobrezinho demais, a gente tem que ficar com dó deles, porque é tudo pobre. Ali tudo é pobre. Tudo mora de aluguel, mora de bar de ponte, tudo pobrezinho. Aí eu falei, não, vamos ajudar os coitadinhos. Aí no projeto fala, vocês terão 5 anos a partir da lei para poder adequar. 5 anos para gastar R$600. Aí eles foram e contratou a banca de advogados aqui que não pega causa por menos de R$1 milhão. Aí foi lá no TJ, entrou com ação civil pública, que não cabia, tinha que ser ADIM. Para derrubar uma lei, né? E aí criou uma liminar unilateral, monocrática, sem ouvir as partes, ferindo o poder legislativo. Enfim, agora julgou lá e manteve a liminar. Então, eu tenho coisas mais importantes para fazer nesse momento. Nós vamos inaugurar, dia 22 de dezembro, até convido vocês e todos e todas que estão nos assistindo, vamos inaugurar o Memorial Íris Rezende Machado, ali na antiga Casa de Vidro. Na antiga, hoje lá já é Memorial Íris Rezende Machado, naquela estrutura lá. Lá vai ter teatro, vai ter cinema, vai ter cursos de cultura gratuitos, vai ter o histórico do Íris, da história da sua vida inteira. A Ana Paula, a Adriana, o Cristiano, eles vão colocar tudo ali à disposição das pessoas. É tudo em última geração de 3D, vai nas escolas, as pessoas vão poder saber a história do Íris, porque quem não pôde vai poder saber. Então aquilo ali vai ser a marca. E o viaduto que nós colocamos o nome dele lá do lado do Passeio das Águas. Agora, pode escrever. Eu, só se Deus me levar. Mas eu vou mudar, eu vou tirar aquele trem de Castelo Branco e vou pôr Íris Rezende Machado. Eu vou. Nem que seja como prefeito. Prefeito, como o que for, mas eu vou. Isso é questão de honra. Mas eu não vou perder meu tempo agora, ficar brigando com as pessoas ingratas, que não são gratas àquilo que o Íris fez, não. Tudo tem sua hora, tem seu momento. Você vai ver, se vai chegar o momento, nós vamos mudar o nome daqui lá e vamos botar. E eu vou botar uma estátua lá de 5 metros de altura do Íris ainda, se Deus quiser, você vai ver. Clécio, e o aeroporto? O aeroporto, ele tem 2 coisas que são peculiares. Primeiro, eu pergunto isso porque a família quer bastante. É um sonho da família. Porque você vai, por exemplo, na Bahia está lá o aeroporto Antônio Carlos Magalhães. Você vai... em Belo Horizonte está o nome de um político que foi importante para o país. Você vai nos estados, tem. Aqui em Goiás existem 2 situações. Primeiro, que tem que ser através lá do Câmara Federal da e Câmara Senado. Federal e Senado. Segundo, que a pessoa que doou aquela área para a construção do aeroporto, Altamiro de Moura Pacheco, e inclusive o Íris, visionário que comprou aquela fazenda dele lá, que hoje é o parque ali na saída de... Sim, o parque Altamiro de Moura. Altamiro de Moura. O Íris comprou aquilo lá para ele não vender. Ele falou, olha, eu vou vender para o Estado para aquilo ali nunca ninguém destruir. O Íris comprou. Aí eles colocaram o nome da Santa Genoveva, que eu também sou uma pessoa que respeito a devoção, respeito a religiosidade. Então, em função do nome Santa Genoveva, até a própria Igreja Católica aqui na época, me parece que o arcebispo se colocou contra. Era o Dom Washington, mas existia uma forma, na minha opinião, de fazer as 2 coisas. Nós poderíamos ali colocar, de repente, quem sabe eu chego lá em Brasília ainda e consigo fazer isso. Você coloca Aeroporto Santa Genoveva, Íris Rezende Machado. Não tem problema. Eu acho que não tem problema. É uma coisa... uma coisa soma a outra. E aí a gente faz a homenagem, que eu acho que é mais do que merecida. Eu penso assim, e respeito quem pensa diferente. O senhor, analisando gestões aqui, falou da Comug, falou da Prefeitura, o senhor disse que nada é perfeito, sempre tem algum reparo para colocar, mas tudo. Fez as considerações. O senhor põe reparo, uma expressão bem goiana, né? Põe reparo na gestão do Caiado, o senhor é da base do Caiado.
Como é que o senhor avalia essa gestão dele? Veja bem, eu não sou da base do Caiado, mas não sou da oposição ao Caiado. Eu tenho pelo governador Ronaldo Caiado um respeito muito grande pela sua história, porque o político ele não se apresenta apenas pelo cargo que ele ocupa. Ele se apresenta por onde ele passou e o rastro que ele deixou. Você observa que o governador Ronaldo Caiado é um homem que foi candidato a presidente da República, lá atrás, quando ele começou a sua carreira, foi deputado federal por vários mandatos, foi senador da República, hoje é governador de Goiás. É um homem, quando ele fala grosso e é respeitado. Porque o político, para fazer isso, para falar grosso com os outros, ele não pode ter rabo. Ele tem que ser cotó e só có, senão não vai, não dá conta. E o governador é um homem que tem uma história de respeitabilidade, uma história de confiabilidade, e é um homem que eu estou lá na Assembleia vendo que a intenção dele é de fazer aquilo que é bom, até o momento. Então, eu tenho ajudado ele, sem mesmo ele me pedir, nunca me pediu, viu? Mas não é da base? Não sou da base, não sou da base. Mas parece que o senhor apoia a gestão dele no sentido dos resultados. Claro, porque até Mas hoje... aí é a questão de participar da gestão... Não, eu acho assim, olha, a participação de gestão, isso é legítimo, se chega num determinado momento... mas esse é o critério para ser oficialmente da base? Não, você me pergunta aqui, ô Clécio, você tem alguma indicação no governo Caiado? Nem de um mosquito. Eu estou falando de verdade, não tem. Então, mas aí é por isso que o senhor não se considera base ou não? Não, eu não posso, Rubens, me considerar de base por troca de espaço em governo. Aí que deputado seria eu fazer um negócio mas desse? então por que não é base? Porque o senhor está elogiando bastante o Caiado. Eu não sou da base pelo seguinte, eu posso, porque quando você é base, você tem que estar na apoiar alegria e na tristeza. Entendi. É claro, base que eu vejo é assim. Não é base igual lá do Rogério na Câmara, gelatinosa, não. De manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro. Entendi. Como era do Íris também em muitos momentos e tudo mais. Base é igual a do Caiado lá na Assembleia. Você veja, base é aquilo lá, ó. Aquilo lá na Assembleia. Você vai lá na Assembleia, chega um projeto dele lá hoje, amanhã tá pronto para votar. Voto é sim, de muitos. Ou não, é simples. Então, base é isso. É isso. Entendi. Então, eu entendo que o governador, ele está no caminho certo. Ele tem do lado dele o vice-governador, que é o meu amigo, meu irmão, que é Daniel Vilela, é um jovem extremamente preparado, qualificado, que veio de uma escola que poucos teriam essa oportunidade. E vai ser governador? Não tenho dúvida que ele vai ser governador, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Então, o governador, a hora que ele quiser conversar comigo, ele sabe onde eu estou. Ele vai e conversa comigo. E, de repente, amanhã eu anuncio até que sou base dele, mas não por causa de negócio de troca de... A pergunta não foi nem essa, assim. É só para entender o critério. E o que eu entendi conhecendo o senhor é que o critério que o senhor tem hoje uma independência desde quando o senhor estava na Câmara, né? Também. Mesmo quando o senhor era líder do prefeito, eu lembro quando o senhor... O líder do prefeito Íris foi líder do prefeito Paulo Garcia. Mas o senhor fazia críticas também. Fazia mas demais. Daquele... Nossa, meu Deus. Mas quando precisa... O amigo verdadeiro Sim. É aquele que te critica, aquele que te sacode, aquele que chama a sua atenção quando vê que você está indo no caminho errado. Esse é o amigo verdadeiro. Em política, puxa-saco é o que mais tem. Sim. Aqueles que ficam ali... Você observa, sai um governo num partido, entra outro de oposição, aqueles estão sempre lá, os mesmos, lá naquele negócio. Aquilo não. Quer dizer, não sou contra, cada um faz o que quer. Claro. Mas você nunca me viu de papagaio de pirata na sua vida. Você nunca me viu. Governador lá e eu lá com a cara de trás de governador, de prefeito. Você nunca viu fazer isso? Nunca viu e nunca vai ver. Nunca vai ver. Mas não tem nada com quem acha que isso é bom. Tem gente que se você chegar e te manda... Eu já levei cada cutucada que quase quebrou minha costela. A pessoa ficar atrás. Eu, presidente da Câmara, chefe do poder, chegava... Aí aqueles caras que gostam de ficar atrás... Pá, um dia quase que eu quebrei a costela. Eu falei, moço do céu, para ficar perto do prefeito ali, aquela coisa. Quer dizer, tem gente que gosta de... Isso aí, bobagem, isso é besteira. Clécio, só para dar tempo, né? Eu tô rindo aqui porque a gente conhece bem quem são essas figuras aí. E sempre já fica lá, né? As mesmas figuras, né? Só para fechar a minha parte. Para quando é seu projeto de prefeitura de Goiânia? 2030. Quando o Rogério não puder ser candidato. Porque ele sendo candidato... Eu sou um homem escravo de gratidão, sou escravo de gratidão e sou escravo de lealdade. O Rogério, ele cumpriu um compromisso comigo que não era dele, era do Maguito. E ele viu o Maguito fazer o compromisso comigo e ele honrou o compromisso que não seria honrado porque o Maguito não estaria aqui para cumprir. E ele cumpriu e ele viu.
Então, entre essas e outras tantas coisas, como o meu vice-presidente da Câmara, eu passei a conhecê-lo, admirá-lo e respeitá-lo como um cidadão, uma criatura humana muito especial. Então, a hora que o Rogério não for candidato, você já pode saber que eu já estarei trabalhando para me ser o prefeito de Goiânia. E isso aí é do meu coração, igual era quando eu era menino e falava que eu queria ser político. E vou chegar lá, e vou. Clécio, só para finalizar, tem não sei se é um ditado, uma coisa que você falava muito na Câmara, ou pelo menos eu vi algumas vezes você falar, que é aquele ditado assim, catitu fora de bando vira comida de onça. Isso é o Caiado que falava, eu achei... Era o Caiado que falava? Isso é dele. E eu acho que é verdade. Porque então, em política é isso. Ué. Tem que ter grupo. Tem que ter grupo. E aí eu queria usar esse ditado para te perguntar sobre o MDB. Tem alguma saudade? Como é que... Porque foram muitos anos, muitos 17 anos. Pois é. Olha, ô Salomão, eu vou te contar uma coisa para você. Tudo na vida tem propósito de Deus. Ou o Clécio não é político de grupo? Não, a primeira vez agora eu sou. Sou do grupo Rogério Cruz. Nunca fui antes. Pois é, antes o senhor fazia campanha... isolado. Era com a sua base. Negra desgarrada, era eu. Olha... eu vou dizer uma coisa aqui para você, de todo coração. Se eu tivesse seguido o meu coração, lá atrás, quando o Enéas era vivo, deputado federal Enéas, eu tinha sido reeleito em 2004 pelo PPS. Aí a presidente do partido, a Linda Monteiro, ela fez uma situação lá na hora de alinhar com o Leandro Senna, que foi eleito comigo. Aí era assim, 3 pro Leandro e 1 pro você. Eu falei, mas como? Porque o Leandro apoiou o Pedro. Eu falei, não apoiou não, apoiou. Eu falei, então eu não quero ficar nesse partido. E saí, fiquei sem partido. Aí o Enéas mandou me procurar. Ele tinha um Prona. Me procurar e falou, olha, as pessoas aqui que eram representantes do partido, falou, o Enéas mandou te procurar, convidar você a vir para o Prona. Ele viu a sua trajetória e quer que você venha. Ele te dá o comando do partido, vem aqui na sua filiação. O partido joga tudo que tiver de televisão para sua candidatura, se você for candidato a deputado, e fez coisa. Falei, mas que coisa boa. E eu admirava, mesmo daquele jeitão dele ali. Falei, não, então vamos lá no Íris, contar pro Íris. Foi a besteira que eu fiz. Aí vai eu, minha mulher, todo mundo lá contar pro Íris, lá os presidentes do partido. Falei, o Enéas, eu só fiz uma exigência. O quê? Se o senhor for candidato, o Prona vai te apoiar, mas eu que vou comandar o Prona. Ele falou, não, é muito bem, muito bom, muito bem. Aí na hora que nós fomos sair, minha mulher, todo mundo, ele segurou no meu braço, falou, pera um pouquinho. Aí a hora que todo mundo saiu, ele fechou a porta. Você não vai fazer isso comigo, não! O seu lugar é no MDB! E não, eu falei, mas no MDB eu não ganho para deputado. Ele falou, eu ganho, a sua eleição é problema meu. E, confia. Aí no fim, eu acabei que eu fiquei, porque eu ainda continuo sendo discípulo e apaixonado pelo Íris. E aí, eu fui candidato pelo MDB. A primeira vez que eu fui candidato. Olha para você ver, puxa lá para você ver. Aí eu tive 15.987 votos. Eu fiquei de 5º suplente no MDB. No Prona, se eu tivesse esses mesmos votos, eu tinha sido eleito, tinha sobrado 4.000 votos. Naquela época, elegeu essa Vanusa lá, que é prefeita de Porangatu, elegeu o Luiz César Bueno, elegeu a Isaura Lemos, tudo na coligação com menos votos que eu. E eu não fui eleito. E aí no MDB, de novo, a mesma coisa, agora deu certo. Mas o senhor tá falando que se fosse, o senhor começou a história dizendo que se fosse o coração... Tinha ido pro Enéas, e eu era isso. Eu já tinha sido, era prefeito de Goiânia já, mas entendi. É porque não era hora. O senhor seria mais protagonista, né? Mas é lógico, não era hora. Ué, não era hora, Deus sabe a hora e tudo. Ou que ela tenha que vir, ou que ela não tenha que vir. O que Deus mandar pra mim, eu tô aqui pronto pra receber. História não falta, né? Ih, meu Deus. A gente teria mais uns 3 ou 4 podcasts aqui, mas eu quero agradecer a sua presença para contar grande parte, ou pelo menos alguma parte da trajetória, falar de política também atualmente, né? Tem eleição chegando, então obrigado pela presença e até uma próxima aqui na mesa do Pode Mais Alego. Olha, eu fiquei muito feliz de receber esse convite, saudade de ser entrevistado por você, aqui agora pelo Francisco. Isso me honrou demais. Eu me senti à vontade, feliz de estar aqui e fiquei muito realizado de vocês terem me dado essa oportunidade. E a entrevista foi só de falar de mim. Eu nunca tive uma oportunidade dessa num tempo tão bom. Mas a proposta é essa aqui. Eu fico feliz, agradeço de todo o coração. Deixo aqui o meu abraço a todos que acompanharam e que acompanham. E sempre à disposição. Muito obrigado. Ô Chico, até a próxima. Até a próxima, Salomão. Passou rápido essa, né? Essa foi rápido. Podia pedir uma pizza e continuar, né? As conversas do Pode Mais Alego são todas muito agradáveis. Assim. A gente tem esse perfil mesmo de conversar sobre a trajetória e tudo. Mas essa passou um pouquinho mais rápido, porque é muita história. Eu
Clécio vai voltar ainda nessa mesa. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui nessa entrevista, nessa conversa. Aproveita aí e se inscreve no canal da Assembleia Legislativa no YouTube e também no canal do Mais Goiás, além de acompanhar a gente aí nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima. Até mais.